noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, receber o convite da Lucy, da Marta, do Manuel. Um centro espírita condensa a união de trabalhadores, frequentadores e dirigentes para levantar, não só no plano físico como no plano espiritual, uma bandeira que deve simbolizar o cristão na Terra crescendo, se desenvolvendo, resistindo às dificuldades do dia a dia, para que o homem novo se estabeleça definitivamente, e o homem velho vá dando espaço a essa nova transformação. Então eu agradeço, e é bom que todos nós que frequentamos o centro jamais esqueçamos da equipe espiritual que coordena a casa. Ela precede, ela continuará sempre. E o centro espírita, eu costumo dizer nas palestras, é a antessala do plano espiritual. Se nós lemos os livros de André Luiz, de né, do Manuel Florino de Miranda, e desejamos um dia estarmos numa colônia, nós seremos recebidos nessa colônia na exata forma do nosso comportamento no centro espírita. Então, eu costumo dizer que se nós chegamos atrasados no centro espírita, nós chegaremos atrasados nos ministérios do nosso lar, por exemplo. Se nós teremos dificuldade de lidar com os nossos colegas do centro espírita, são o mesmo tipo de colegas que vão transitar nas colônias espirituais. Vocês não vão se deparar com o Arcanjo Gabriel, nem com o Vicente de Paulo, porque eles não merecem a nossa companhia. Então, para que nós possamos nos gabaritar, temos que apresentar a nossa folha de serviços no plano espiritual. E a nossa folha de serviços, como o próprio nome diz, se baseia em serviços e tarefas. Vamos ver como é que funciona, por exemplo, a história de um tarefeiro muito conhecido para o cristão e para o espírita. Hoje eu trouxe a lição do livro Pão Nosso, lição 140, intitulada Saibamos Lembrar. É uma carta de Paulo aos Colossenses. Está no capítulo 4, versículo 18, com o título Lembrai-vos das minhas prisões. E o Emmanuel diz assim: nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo e escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. O que eu mais gostei dessa lição, quando eu faço o Evangelho no escritório com o livro Pão Nosso, foi justamente o Emmanuel chamando a atenção para os cristãos e para nós espíritas também, para que não fiquemos apenas aplaudindo e vendo passar os grandes cristãos espíritas e nos colocando numa posição cômoda, numa posição confortável, dizendo, sim, os grandes trabalhos são para os grandes nomes do cristianismo, do espiritismo, os filhos de Deus. Alguém realmente, se colocarmos na condição de que Deus nos trata como iguais, acreditam que existem os preferidos de Deus? Vou fazer uma pergunta. Chico Xavier era um preferido de Deus? E São Francisco de Assis era? E Paulo de Tarso?
E os 12 apóstolos? Bom, se eles eram os preferidos de Deus, eu não quero ser. Porque todos eles tiveram uma vida muito difícil. E nenhum deles morreu de uma forma muito fácil. Não é verdade? Então é melhor que Deus nos esqueça um pouquinho, né? Ou, acho estranho também pedirmos isso. Me esqueça um pouco, Deus. É impossível. Primeiro que Deus não vai atender esse nosso pedido. E segundo, que bom que Ele não atende o nosso pedido. Seria a mesma coisa que uma criança pedisse para o pai não olhá-la e ele fosse embora de casa. Quanto tempo duraria uma criança sozinha dentro de casa? Nem um dia. Assim como toda organização planetária precisa do Sol, das luzes da Lua, da ação dos ventos, Deus e seu representante junto a nós, Jesus, é o nosso Sol espiritual. Sem Ele, e podem ter certeza, por mais que tenhamos dinheiro no bolso, não dá certo. Se cofres cheios fossem sinônimo de ausência de problemas, não viríamos tantas infelicitações sofridas por pessoas abastadas. E não é raro que muitas vezes a vida da pessoa, enquanto ela está lutando pelo pão, ela está em equilíbrio, e quando há fartura de pão, ela entra em desequilíbrio. Nós somos como cavalos selvagens recém-domesticados. Reclamamos da espora, reclamamos da sela, reclamamos do arreio. Mas se nos soltarmos delas, corremos pelas pradarias feito loucos, e às vezes acabamos nos penhascos. O livre-arbítrio, ele se desenvolve na medida da maturidade do ser humano. Então, da mesma forma que você não dá um carro na mão de uma criança de 12 anos e nem conduz ela a voltar nessa idade, você vai entregando a ela conforme ela vai demonstrando maturidade no seu desenvolvimento. É simples, né? Só tem um problema. Eu estou falando de criança, estou falando de adolescente, como não tem muitos adolescentes aqui, é fácil entender esse exemplo. Mas e quando nós já alcançamos a maturidade e começamos a reclamar que as coisas não vêm de acordo com o que a gente espera? Se nós assistirmos o Pinga Fogo de 1971 e 1972, que tem disponível no YouTube, em determinado momento, salvo engano, no começo da bateria de perguntas que fazem o Chico Xavier, uma das pessoas, um dos perguntadores pergunta assim se os médiums têm mortes difíceis. Está no Pinga Fogo isso. Perguntam para o Chico se os médiums têm mortes difíceis. O que ele deve pensar? Todo aquele que se dedica, que se propõe a ajudar, ou que tem um contato com a espiritualidade, mais especificamente, pode ter uma vida trágica. Olha, dentro de um planeta de prova e expiação, se vocês não têm um fim diferente, já se dê por feliz. Porque é natural que aconteçam acidentes, não é? É natural. Você pega um avião, o avião pode não pousar. Não aconteceu isso com os atletas da Chapecoense? Não foi? Todos subiram, 4 sobreviveram. E isso tem acontecido. Na época de carnaval, quando nós vamos fazer uma viagem, nós pedimos a proteção, na ida e na volta. Quando a gente sai para trabalhar também não acontece isso. Mas nem sempre nós somos atendidos. Nós vivemos num mundo onde nos acotovelamos com as nossas imperfeições. Quando deixamos de cumprir a cota que nos é cabida, alguém tem que cumprir para nós. Coisas muito simples. Pedem para alguém varrer esse salão antes de começar a palestra. Essa pessoa falta. Alguém vai ter que varrer. E essa pessoa que vai ter que varrer, talvez, e muito provavelmente, ela tinha que estar fazendo outra coisa. Então ela vai ter que varrer o salão e fazer essa outra coisa. E quando 2 pessoas faltam? E quando os trabalhadores da obsessão faltam? E quando os passistas faltam? E se não abrirem o centro? Não é assim? Então, dentro de um plano de vida onde todos nós estamos nos acostumando, aprendendo a termos responsabilidades, é muito natural que neste caminho causemos muitos transtornos para nós mesmos e para os outros. Porque não pensem que caso a gente tenha o merecimento de entrar numa colônia como o nosso lar, por exemplo, que os nossos problemas acabaram. Quem não se lembra de Idalina? Alguém se lembra de Idalina no nosso lar? Idalina estava lá para ser atendida pelo ministro Clarencio, e o André Luiz, recém-chegado no nosso lar, estava lá para pedir
uma função, mas na cabeça de André Luiz ele queria continuar sendo médico. Foi médico a vida toda, por que não seria médico lá? Clarencio recebia os seus, vamos assim dizer, as pessoas que o procuravam em duplas, porque assim ajudava, um escutava o que o outro estava perguntando e assim todo mundo ia percebendo como deveriam ser as entrevistas. Então, André Luiz ali esperando, e Dalila começa a falar dos problemas dela. Que ela estava preocupada porque os filhos encarnados na Terra estavam atravessando dificuldades. E que ela, como mãe, um motivo muito justo, estava preocupada e queria ajudá-los. André Luiz ali, prestando atenção. Quando Clarencio começa a dizer, e Dalila, mas você se encontra realmente capacitada para ajudar os seus filhos na Terra? Porque pelo que me consta, e aí começa uma coisa que todo espírita no fundo tem medo, quando puxam a sua ficha. Vamos lá. E quando ele puxou a ficha de Dalila, ele começou a falar a ela que ela não tinha se enquadrado em nenhum dos departamentos que tinham colocado ela. No lugar ela reclamava que as pessoas eram duras e ríspidas. Nos outros que tinham muitos doentes. A gente se inscreve para trabalhar em centro espírita e não quer lidar com gente necessitada. Quer ser médico, mas não quer lidar com doente, quer ser bombeiro, mas não quer lidar com fogo. Nós somos assim. Queremos fazer o que nós chamamos de caridade no ar-condicionado. Está quente lá fora, então vem aqui, meu filho. Vem aqui. Porque eu não quero suar. E eu acredito que quando vemos a história de Maria de Magdala, de Chico Xavier, Paulo de Tarso, Pedro, o apóstolo, o que nós percebemos? Que eles saíram de onde estavam para ir aonde havia necessidade. Como dizem os cantores, o artista vai onde o povo está. E assim que é. E não é menos que Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quem são os doentes no planeta Terra? Somos nós. Quem não aprendeu a amar, quem não aprendeu a repartir, quem não aprendeu a desculpar, tolerar, esquecer, somos nós. Somos nós. Entre colegas de centro e vizinhos, a gente pode falar que nós somos bons. Mas, assim como aconteceu com a Idalina, eles têm um sistema de extrato que sai pela nossa boca. Aperta o botãozinho, nosso topo do cérebro levanta, tira o nosso pendrive e assistem em 4K, junto com todo mundo. Parece que eu estou brincando? No 4K? Alguém leu o livro Memórias de um Suicida? Memórias de Suicida é assim, ó. Todo mundo aqui, vamos supor, tá, gente? Um exemplo. É um suicida desencarnado. E aí as pessoas falam assim, o Emmanuel era muito duro com o Chico. Aí o professor, um dos instrutores do local, lá do Hospital Maria de Nazaré, chamava, fulano, vem cá. Colocava um eletrodo no cérebro dele e transmitia as imagens da vida dele para o telão para todo mundo assistir. E todo mundo assistia os momentos finais da vida dele. Todos. E a gente faz as coisas escondidas, né? Ninguém está vendo. Se a Lucia e a Maria não viram. Porque Jesus tudo perdoa. A gente tem essas visões ainda lá de 1000 anos atrás. Jesus tudo perdoa. Gente, que ele perdoa é óbvio. Ele já é um ser cósmico. O problema nosso, a gente não tem que se preocupar com o perdão, a gente tem que se preocupar com a conta. Foi pro rodízio? Comeu, bebeu, comeu sobremesa? Vai vir a conta. Não é assim? Gozamos na vida, fizemos o que quisemos, maltratamos. Se a gente teve dinheiro, a gente dominou. Se a gente teve beleza, a gente fez sofrer. Se a gente teve malícia, nós enganamos. Claro que tem coisas boas, mas eu tenho que enfatizar um pouco as feridas, para a gente se preocupar com elas. Porque as coisas boas, depois vem o mérito. Essa é a parte boa e cada um vai receber só do modo como Cristo achar. E sempre de uma forma muito boa. Mas para que nós possamos nos surpreender positivamente, que possamos nos preocupar com o nosso lado ruim. Porque não é assim? Quando nós vamos fazer uma prova, não é que a matéria que menos temos intimidade que a gente tem que se preocupar? Não é assim? Então é sempre o lado fraco que a gente tem que fortalecer para que a gente possa caminhar com mais segurança. Sendo assim, como aconteceu no Hospital Maria de Nazaré, o espírito teve a sua intimidade devassada.
Eu costumo dizer assim, meu problema íntimo é meu. Eu escuto muito isso, né? As pessoas, é claro, você não precisa vir aqui fazer testemunhos para pessoas que você não conhece de problemas íntimos. Mas saiba de uma coisa, você precisa resolver os seus problemas íntimos, porque os problemas íntimos costumam se tornar públicos, porque nós somos quem nós somos em todo lugar. Então, onde o Márcio vai as virtudes e os seus defeitos. E quando o Márcio fala, tem horas que a virtude fala por ele, e tem horas que os meus problemas falam por mim. E ele surge da onde? Da minha intimidade. Então não existe, na verdade, oficialmente, problemas íntimos que não devam ser revelados. Nós temos que resolver, junto com o psicólogo, o psiquiatra, com a mãe, com o pai, com o centro, com o espírito, no atendimento fraterno, nas orações, nas meditações, do evangelho, dos livros espíritas, tem que ser resolvido. E aí está a transformação do dia a dia. O Chico Xavier foi o que simboliza um cristão ativo. E nós vamos ser um cristão ativo, naquela proporção e até mais. Jesus disse, farão coisas maiores do que eu. Porque se existe um determinismo no Espiritismo, é que nós somos determinados para a luz, para a perfeição relativa, para a bondade. Não tem essa de estou bem aqui, vou estacionar aqui. Não existe isso. Existem metas que o espírito imortal deva cumprir e a meta é alcançar a angelitude na velocidade que você pode empreender a sua marcha. E eu digo isso para que nós tenhamos em mente durante essa noite que sim, admiremos Chico, Divaldo e todos os que passaram por nós. Os palestrantes que estão aí, também nos cativando, Haroldo, Simão Pedro, Rossandro, mas que façamos a nossa parte onde estivermos. Cada ser humano carrega em si uma potencialidade divina que transforma o meio em que está. Não existe ser humano desprezível. Não existe pessoa cuja vida não valha nada, que não possa dar nada. Ao dizermos isso, estamos achando que Deus não tem imaginação, competência. Não existe um ser vivo na Terra que não passe pelo selo de qualidade. Não estou dizendo que o ser humano ele é acabado. O ser humano problemático é uma criatura de Deus que necessita superar os seus problemas para que ele se torne menos problemático e mais útil. Todos nós somos peças únicas nesse concerto. E esses espíritos que doaram suas próprias vidas, não era para aparecer, porque ninguém aparece no reino de Deus. Ninguém é um aparecido lá. Você faz o que tem que fazer. Uma mãe e um pai consciente e responsável, depois que desencarna, ele fica se gabando no espiritual que foi um ótimo pai? Eu fui um ótimo pai. Claro, é o mínimo que se espera de você. Mesmo porque, se você não for, você não vai chegar se gabando lá, né? Fui um péssimo pai, ó, vejam isso. Claro que não. Claro que não. As nossas obrigações devem ser cumpridas e ponto. E ponto. Que não saiba a mão esquerda do que faz a mão direita. Chico Xavier, assim que começou a sua jornada de mediunidade, ele nunca mais dormiu no mesmo dia que acordou. Vou explicar o que significa isso. Vocês acordaram hoje às 6, às 5 da manhã? Vão dormir às 11h30? Meia-noite? Quando o Chico começou a trabalhar na discografia, ele acordava às 5 da manhã e dormia 4 horas da manhã no dia seguinte. Ele nunca mais dormiu no dia que acordou. Uma mão ativa, livrando as famílias do desespero, que muitos depoimentos estão no YouTube. Mães e pais que iam se suicidar porque seus filhos morreram, foram salvos. Pelas mãos do Chico? Não. Porque se o Chico lá não tivesse, estaria outro. Isso foi dito para Kardec, para Leon Denis. Se eles não pudessem estar, por algum motivo, na missão, outro viria. E o Chico disse isso. Morre um capim, nasce outro. Só um único ser de uma grandeza insuperável veio nos visitar e deixou a sua marca para que nós iremos ao encontro dele. Está simbolizado pelo nosso Cristo Jesus. Os demais são espíritos em graus diferentes, mas são espíritos ainda na marcha ascensional. Então temos que ler aqueles espíritos que foram na nossa frente, como Paulo de Tarso.
como Maria de Magdala, como todos os outros, São Francisco de Assis, para que possamos começarmos a nos acostumar a nos sacrificar. O que está faltando no mundo de hoje? Não estou falando de ninguém, não conheço vocês, estou falando de uma forma geral. Está faltando sacrifício. É verdade. Então tivemos uma greve de caminhoneiro, né, gente? Então, como é que foi isso? Nós, cristãos dispostos a enfrentar qualquer dificuldade, começamos a ver o alface desaparecer das coisas. E de repente, como aquele filme Mad Max, começamos a correr para os postos de gasolina. Se durasse mais 15 dias, ia ter gente furando o posto de gasolina, pegando a mangueira do tanque do outro, enfiando na outra e apontando arma. Vocês duvidam disso? Pessoas se estapeando com carne de tomate? O feirante ia mal chegar na feira, já era os zumbis, né? Guerra Mundial Z, pegar as frutas e sair correndo. Porque a gente ia começar a passar dificuldade. E eu não ia. 10 dias. E eu fiquei, eu estava apreensivo, eu estava pedindo para todos os espíritos da coletividade. Eu falei, gente, eu não sei como é que funciona assim lá. Mas bota esse negócio para funcionar. Porque o nosso equilíbrio, ele é muito delicado. Muito delicado. Muito delicado. Não precisa de muito e nós começamos a olhar um outro já estranho. Assim, primeiro o meu, depois o do próximo. Então tinha gente que nem precisava, nem trabalhava com carro. Saiu, abasteceu todos os carros. Enquanto a gente trabalhava, quem tem mais tempo livre, abasteceu, deixou abastecidinho. Então nos falta um espírito de coletividade. Nos falta entender o que é esse amor. Nosso instinto de sobrevivência é tão forte que nós nos tornamos animais. Começamos a dar uns degrauzinhos abaixo e melhor, fazemos isso com desculpas. Não, mas veja bem, é necessário. Né? Nós começamos a justificar. Porque nós precisamos que a nossa mente, a nossa consciência fique tranquila para os nossos atos. Mas, eu já contei esse segredo aqui, a Lucy já me autorizou e vou contar de novo. Todo mundo aqui vai desencarnar. É um segredo revelado. Então, gente, se nós passamos mais tempo desencarnados do que encarnados, com que cara a gente aparece lá? Imaginou? Imaginou vocês verem a Lucy e a Mari aqui disputando gasolina? As dirigentes, presidente, imagina que exemplo. Então, na verdade, quanto mais você começa a agregar valores e se vê obrigado, porque você vê no começo obrigado, não contra a vontade, mas porque aquilo tem que ser feito. É que nem pagar a conta, gente. A gente não é obrigado? Gosta, não gosta, mas é obrigado. Tem que ser feito. E fazer o bem no começo é isso. Com o tempo, você vai começando a sintonizar o seu ouvido espiritual e as suas antenas mentais com que a espiritualidade iluminada pensa. Aí você já não pensa mais em obrigação, aquilo é natural. E aí a gente já não fala assim, que friozinho. Pode estar caindo lava do céu e o centro vai ter que estar cheio. Porque um cristão se levanta para trabalhar. Assim como uma mãe doente, um pai doente se levanta para trabalhar para o filho. Então Deus tem esses truquezinhos, ele vai dando gente para a gente cuidar, para a gente começar a aprender o que é amor. Aí quando a gente engravida, assim, ainda não tive o meu. Mas eu vejo umas mães dizendo assim, agora eu sei o que é amor incondicional. Vai vir meu primeiro filho. Eu não falo isso para a mãe, tem que curtir. Eu falo para vocês, é uma mentira. Não tem amor mais condicional do mundo. Você está amando porque ele é teu filho. Ele está na condição de teu filho. Por isso você o ama. Você não fala assim, nossa, a vizinha está grávida, eu faço qualquer coisa para aquela criança. Vocês escutam isso? E esse é amor incondicional. Aí vocês falam assim, esse convidado que a Lucy chamou, tomou uma na esquina. Eu vou dizer que não. E tem que citar as obras sérias, né? Quem leu o livro Boa Nova aqui? Alguém lembra do livro Boa Nova? Tem um capítulo muito interessante chamado Maria de Magdala. É ler, chorar, ler de novo e chorar sempre. Nesse livro, eu gosto de contar isso porque as mulheres, elas gostam. Deixa eu fazer só uma coisinha assim. Levanta a mão só as mulheres. Quem conhece a história de Maria de Magdala?
Pode levantar, sem medo. Eu não vou nem olhar para as dirigentes, que essa tem que saber. Levanta agora, gente. Quem conhece? Mulheres, a história de Maria de Magdala. Então eu vou entender que ninguém. Pense numa coisa. Maria de Magdala era uma mulher muito bonita. Uma judia muito bonita. Na época onde mulheres com vidas duvidosas eram mortas a pedradas. E nenhum homem encostava um dedo nela. Sabe por quê? Porque ela era amiga dos poderosos. Homens poderosos frequentavam a casa dela. Políticos, soldados. Ela era uma mulher bem relacionada, se vocês me entendem. Você ia jogar pedra numa mulher que conhece todos os poderosos? Você joga uma, vem paralelepípedo inteiro em cima de você. Então ela era bonita, bem relacionada e, obviamente, cobrava pelos trabalhos que ela oferecia, então ela tinha dinheiro. Então ela era bonita, muito procurada, tinha dinheiro, bem relacionada. Naquela época os homens eram muito tolerantes. Hoje os homens já são tolerantes, né, gente? Homem fácil. Eu sou um espécime. Imagina isso na época de Jesus. Pedra não faltava. A mão tremia do homem. Para olhar a mulher, tá com a canela de fora, já baixava para pegar a pedra. Hipocrisia masculina. Sempre existiu. Maria de Magdala foi um dia escutar a pregação do Cristo. Ela ficou fascinada. Porque o Cristo fazia o que falava, falava o que fazia. Então tinha muita credibilidade e é um espírito multimilenar. Para vocês terem uma ideia, quando a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era perfeito. Então ele está um pouquinho na nossa frente. Um pouquinho. Para você ter uma ideia, é um espírito que está conectado com todos os habitantes, encarnados e desencarnados do planeta Terra. Quem lê o Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito encarregado pelo Brasil, que não é qualquer um, ia chorar no ombro de Jesus. Calma, tenha fé. Este é o Cristo. Maria de Magdala um dia foi prosear com Cristo. E quando você conversava com Cristo, não dá para você ficar em cima do muro. Ou você sair dizendo, esse homem tem que morrer. Você falava, eu dou minha vida por este homem. Indiferente você não ficava. E ela também não ficou indiferente. Ela olhou aquilo, viu aquilo e disse, meu Deus do céu, eu não posso ser a mesma mulher. Ela decidiu. Lá no fundo do coração dela, que tinha chegado a hora dela mudar. Uma decisão das mais difíceis, porque ela teria que abandonar tudo o que ela entendia como valor. Os compromissos, relacionamentos, os prazeres, o dinheiro, a cobiça, tudo. E naquela época, machista, cruel e dura, era um preço muito alto. Mas no diálogo de Maria de Magdala com Jesus, ela disse assim, mestre, eu não posso ter filhos, para que eu possa purificar o meu amor nos meus filhos. E Jesus disse, Maria, você pode não gerar seus filhos, mas quantos filhos há sem mãe no mundo? Quantos filhos precisam de um amor? Maria de Magdala se deu por muito satisfeita com aquilo. Após a crucificação de Jesus, ela decidiu segui-lo junto com os apóstolos, mas os apóstolos, embora discípulos de Jesus, eram homens daquela época, não deixaram ela com aquele passado segui-los. E ela, sem saber meio o que fazer, passou um grupo de leprosos e ela foi com eles, falando do reino de Deus, de todo o contato que ele tinha com Jesus para esses leprosos, onde eles não recebiam ajuda nenhuma, porque o Vale dos Leprosos era o Vale dos Esquecidos. E ela lá entregou a palavra do Evangelho até que um dia ela decidiu, com os sinais da lepra, decidiu abandonar, deixar o Vale dos Impuros e ir até a casa do caminho, andando com todo o sofrimento e fraqueza de uma mulher impura, porque era uma leprosa. E no final do capítulo vocês têm que ler. Isso é amor incondicional pelo filho dos outros. Tem alguma diferença com a mãe ter o primeiro filho? Não estou desmerecendo o amor de uma mãe que espera o seu primeiro, segundo e terceiro filho, gente.
Mas um espírita cristão não deve viajar na maionese. Não. Ele se emociona, ele ama, ele respira e trafega nas ondas maravilhosas da espiritualidade superior. Mas ele sabe por onde o pé dele precisa pisar. Porque a ele é dado, ao espírita cristão, a religiosidade, a ciência e a filosofia, formando dentro dele um triângulo sólido, capaz de fazer com que você caminhe com segurança. A fé raciocinada, não a fé fria ou indiferente, ao contrário. A fé que muito ama, mas pautada no coração, disposto a entender o que é sacrifício. Porque quando entendermos o que é um sacrifício, nós vamos entender que nas negociações entre partidos políticos, empresários, times de futebol, seja o que for, haverá necessidade de um dia que o sacrifício reine. Porque hoje você ganha negociatas, discussões, processos, disputas, lutas, seja o que for dos interesses do homem na terra. Mas lá, você vai ter que apresentar os seus exemplos de sacrifício. Chico se sacrificou, Divaldo se sacrificou, Kardec se sacrificou, Teresa de Calcutá se sacrificou, Irmandu se sacrificou. Anônimos e conhecidos se sacrificam diariamente para que o mundo gira. Porque não se confundam, não é o dinheirinho que faz o mundo girar, não. O que faz o mundo girar é o amor. O dinheiro faz como as dunas, mudam de direção. Um dia está num país, outro dia está no outro, um dia está na mão de um, outro dia está na mão de outro. Por mais que fiquem com famílias por gerações, as famílias desencarnam. E aqueles espíritos, às vezes injustiçados, reencarnam nas famílias e recebem de volta. Nessa ciranda que só o Criador conhece. Não tem como um espírito aparecer no plano espiritual com as mãos sem calos. É necessário mostrar isso. Então, quando nós estivermos lendo Paulo, qualquer outro espírito, quando estivermos assistindo, ouvindo a entrega de uma pessoa, seja ela conhecida ou não, em prol do bem, façamos um silêncio interior e digamos para nós mesmos: eu preciso aprender, se já não aprendeu, a internalizar o sacrifício. Aprender a perder calado. Falamos tanto de Chico Xavier, mas Chico Xavier perdia muito. Muito, muito, muito. Nem aula de piano ele pôde ter. Esse espírito aprendeu a perder. Partiu parentes, irmãos, pessoas que ele amava, até o cachorro ele matava. E a irmã matou, né? Para dar aquele amargor maior. Ele aprendeu. Pedro, quando desencarna, no poema de Maria Dolores, recebido por Jesus, fica 2 semanas ao lado do mestre nas zonas beatíficas. O mestre se levanta e Pedro pergunta: onde vás, mestre? Pedro, onde houver uma lágrima, um suspiro de dor no mundo, eu não canso de trabalhar. Então vou contigo, mestre. Esse é o Cristo. E todos os filhos que nós espíritas admiramos, simplesmente levantaram e foram atrás. Não temos condição de sermos um Bezerra de Menezes ainda, eu sei. Mas naquela parcela que Deus dá para nós todos os dias, nem que seja para passar um pano no móvel, dar bom dia na entrada do elevador, e se a gente não pode perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, fazer uma prece, para que a gente possa começar a ver a espiritualidade superior na nossa frente. Nesse plano nós somos cheios de razão, lá não temos razão nenhuma. Somos mendigos, como Lázaro, pedindo que molhem as gotas e os dedos caem na nossa boca. Então que a gente possa viver seguindo os nossos exemplos espirituais, mas sabendo que esse exemplo é para nós. Porque Jesus disse: seis fiéis no pouco, para que sejam fiéis no muito.